Multiplicadores de negócios, eu estou aqui com Gilberto Fale Busque. Então, estou aqui com esse multiplicador de negócios que eu tive a oportunidade de conhecer num evento de vendas e o pouco que eu já conversei com ele aqui nos bastidores já deu para ver que nós teremos uma aula nesse programa agora e que com certeza vai fazer você entender formas de que é possível você dominar e multiplicar os seus negócios. Gilberto, eu gostaria que você se apresentasse para os multiplicadores, né? E contasse um pouquinho do que você faz. Perfeito. Ele não é bombril, mas ele é 1001 utilidades. Olá, gente, tudo bem? Gilberto Fale Busque, é um prazer enorme estar com vocês e com essa empoderada Miriane, né, que eu tive o prazer de conhecer também, né? Então, nós somos de Caxias do Sul, mas a gente está em todos os ambientes, né? Então, assim, eu fico muito feliz, né, de estar junto de uma pessoa assim, quando eu falo que nós estamos em todos os lugares, porque a gente é disruptivo, a gente trabalha, a gente tem vários empreendimentos, né, em todas as áreas. E contando um pouquinho da minha história, né, Miriam, eu estava conversando contigo nos bastidores, eu venho da área da segurança privada, né, da segurança eletrônica, da parte de monitoramento, da parte do telecom, e eu até te contei um pouco, né, o quanto a gente vai agregando, né? Então, Sim. A gente vai agregando. Então, eu cheguei a um momento que eu já tive nessa área da parte da segurança 5 empresas, né? Então, agregando telecom, agregando monitoramento, agregando zeladorias. E a Miriam me fez uma pergunta, e como que você faz para ter tudo isso, né? Uhum. E aí eu fui bem direto, eu te disse, né? Delegando, né? Então, delegando para pessoas competentes e, obviamente, acompanhando, né? Então, eu acho que esse é um dos segredos, do empreendedor. Ele não pode ter um negócio, ele tem que ser um negócio, né? Aliás, ele não pode ser, ele tem que ter vários negócios, né? Então, ele tem que participar, mas delegar para pessoas competentes. Aí você consegue ter vários nichos de negócios, né? E quando você trouxe para nós aqui sobre delegar, é diferente de delargar. Isso. Porque tu trouxe que você acompanha, Isso. né? Cada profissional que você delegou aí para estar à frente dos negócios que você tem. E como é que você tem que lidar com a sua agenda? Agora, como você falou, você delega e acompanha, ok? Sim. Mas são vários nichos de negócios. Sim. Hoje, agora estava falando que você comprou uma barbearia também, né? E alguns negócios totalmente diferentes uns dos outros. Distintos. Já cheguei até, Miriam, não te contei essa, já tive até uma escolinha. Nós já chegamos a ter 60 bebês, né? Tipo, bebê, internet. 60, bem aleatório. Eu tenho até um amigo meu que ele diz assim, Beto, eu me canso só de olhar, de te acompanhar na internet, porque às vezes tu tá aqui, às vezes tu tá ali, às vezes tu tá viajando, né? Então, assim, é óbvio que a gente tem que ter pessoas competentes, né? E você tem que acompanhar, ajudar, obviamente, com treinamentos, né? Porque não é só o aporte financeiro, né? Porque hoje eu sempre digo, quando que eu vou abrir um novo negócio, né, que aí você vai lá no banco, você faz um empréstimo e você coloca um novo negócio. Isso é fácil, né? Mas o que nessa parte, quando que até um sócio, como ele vem te procurar? Ele vem te procurar pelo fato do seu conhecimento, que você também tem contatos, que você conhece pessoas e que você, obviamente, por ter toda essa expertise com pessoas, né, você tem esse conhecimento, você tem esse know-how, né? Então você acompanha os negócios. Você está vivenciando o negócio, né? Então, assim, isso cria também uma sinergia entre uns sócios, que aí você vai ter eu tenho plena confiança dos meus sócios de deixar a empresa, às vezes, 2 ou 3 dias sendo tocadas por um deles. Eu sei que quando eu chegar lá vai ter, provavelmente, até melhor do que quando eu sair. Mas se existe uma sinergia, existe uma confiança, né? Que a gente já, no olhar. Eu, quando bati o olho em ti, eu falei, essa é das minhas. Essa é parceira, e nós vamos ser parceiros ainda, quem sabe até sócios. Não provoca. Então, eu acho que é isso, eu acho que é a sinergia, eu acho que sim, é um acompanhamento, mas eu acho que quando você bate o olho, hoje em dia eu sei que o mundo está tão dinâmico, né? Mas a gente ainda pode confiar nas pessoas. Eu acredito muito nisso que tu trouxe, a gente pode confiar nas pessoas. Tem mais pessoas boas querendo fazer acontecer do que ruins. Mas é claro que as ruins causam um estrago grande. Vamos dizer, aquelas que querem se aproveitar,
elas realmente causam um estrago, mas conforme mais a experiência vai te dando bagagem, mais você consegue identificar no feeling, no olhar, vamos dizer assim. Agora eu tenho uma pergunta, já que o homem é o homem das empresas, né? O que leva você a escolher um sócio? Porque daqui a um pouco tem algum multiplicador aqui que está nos assistindo, que está criando um sócio, né? O que leva você a olhar para um negócio e ver potencial naquele negócio? O que precisa esse negócio ter para olhar, me interesso em fazer parceria? Excelente pergunta. Eu acho que, gente, é a vontade. Aí você vê no olhar da pessoa a vontade de querer. De querer fazer acontecer. Nós estávamos até conversando também nos bastidores que para qualquer cliente, quando você traz o cliente para dentro de um negócio, de uma loja, de uma empresa, de um consultório, é olhar literalmente como se fosse um prato de comida, né? Então, assim, se você olhar para aquilo lá, o cliente entrou ali, eu sempre digo nas empresas, não deixe ele sair. Faça tudo que estiver no teu alcance para o cliente ficar. Então, assim, você consegue entender, sentir a pessoa, né? É a sinergia. Você olhou pro cara ali, você viu que o cara tem a sinergia que vai bater, que vai casar contigo, esse tem possibilidade para ser. E é incrível, a gente que é empreendedor, a gente sente isso. A gente sente, não, esse cara tem a mesma fome, ele vai olhar para aquele cliente como um prato de comida e aquele cara ali eu quero para junto de mim. E eu falo muito isso, né? Então, voltando ao que eu falei há pouco, é muito fácil o cara que ele está se destacando num ambiente que ele vem te procurar, e essa semana dois me procuraram para abrir uma nova empresa, em segmentos bem diferentes também, e aí eu sempre digo assim, gente, fica fácil. Hoje, com as linhas de crédito que tem, você vai num banco, você consegue um dinheiro, você pode tocar uma empresa sozinho. Só que eles te dão a devolutiva, não, cara, eu quero um cara que nem você, que tem sangue, tem brios, que tem sangue no olho, que tem vontade de vencer, porque para mim todos os dias é um dia novo, é um recomeço, todos os dias. O dia que eu mais gosto é a segunda-feira. Eu sou apaixonado pela segunda-feira, porque aí eu tenho certeza que ali eu vou pegar e eu vou fazer acontecer. Então assim, eu bati o olho e eu senti que aquele cara tem isso, eu vou me aproximar dele. Por isso me aproximei de ti. E aí tem a questão da rotina do multiplicador. Vamos lá. Um multiplicador como você. Sim. Como é que é uma rotina de um homem como você, né? Que tem sua vida pessoal, tá em eventos, é staff de grandes players aí do mercado, tem as empresas. Como é que faz? Vamos lá, que hora que acorda, o que come, o que veste, como onde, né? Globo Repórter agora aqui, né? Outra excelente pergunta. Então, gente, quando a gente tem esse entendimento, na verdade, esse entendimento de delegar funções para pessoas competentes e, obviamente, acompanhar, você consegue fazer o teu próprio tempo. E uma coisa que eu aprendi, Mi, é assim, você esteja onde você está. Se eu estiver aqui, eu vou estar aqui. Então, se eu estiver na empresa tal, eu vou estar naquela empresa tal. Eu vou delegar aquele tempo de qualidade. Então, esse é um insight bem poderoso. Esteja aonde você estiver. Porque você estando numa empresa, passando pela empresa, olhando por cima, não dando atenção para o teu colaborador, ou não dando atenção para o seu supervisor, não faz nem sentido você passar naquela empresa. Então, você não precisa ficar 8 horas, ou 10, ou 14 horas numa empresa ou num ambiente onde você pode ficar 15 minutos e que seja um ambiente de um tempo de qualidade. Esteja onde você estiver. Você pode ter 50 empresas. Uau! Você pode ter 50 empresas. Ou mais. Nesses 15 minutos de estar. Mas aí quando a gente entra, e caixa? Como administra o caixa de 50 empresas? Nesse exato momento, ela tá me instigando para nós trazer para a prática. Então vamos trazer para a prática. Trazer para a prática. A gente bate o olho, eu tenho uma pessoa maravilhosa que trabalha comigo, enfim, e ela está nesse exato momento, numa das minhas empresas, tendo uma reunião da parte financeira com esse meu novo sócio. Então, eu sou o cara ali que eu sou mais de executar, de viajar, de fazer contatos, né? Então, eu realmente, essa parte do dinheiro palpável, de planilha, para mim ali, que eu sou mais executor, para mim isso aí é meio... quando eu olho para aquela planilha assim,
Eu sei fazer o dinheiro, eu entendo a energia do dinheiro, mas aquela planilha ali, ela me estressa um pouco. Então, nesse exato momento, a minha gestora financeira, né, ela está em reunião com o meu novo sócio. Nesse exato momento, eu saí da empresa, eles estavam em reunião, eu dei uma pincelada de 10 minutos, eles estão em reunião, e assim, quando eu voltar, certamente vai ter terminado. Então, por quê? Porque é extremamente importante. Gente, o dinheiro é extremamente importante. Não adianta dizer que não precisa olhar para isso, porque ele é extremamente importante. Então, mais um setor onde tem uma pessoa que cuida dessa rotina e desse dinheiro. Eu entendo da energia do dinheiro, ela entende da planilha, ela entende de como que funciona e ela delega isso. Então, delegar para o dinheiro também. Nossa, que coisa boa te ouvir. Porque tu quebrou aqui uma vaca sagrada, vamos dizer assim, sabe? Uma crença. Sim. Que... você sabe fazer dinheiro, você entende... Mas necessariamente porque você não gosta de planilha, vamos dizer assim, executar essa atividade da planilha. Não é que você não gosta de planilha. Botar a mão na atividade da planilha. Ficar focado ali. Ficar focado ali, você ter alguém que faz isso pra ti, não te faz menos empresário. Não, muito pelo contrário. Ai, que coisa boa. Nossa, eu senti tipo assim Mas é bem interessante a energia do dinheiro exatamente por isso. Nós vamos ter que brindar, né? isso. Vamos brindar Bora essa lá. multiplicação, Eu sou né? canhoto, tá, gente? Bora lá. E que a gente brinda café. Maravilhoso. Então, assim, e para os telespectadores, essa energia do dinheiro, como eu digo, então se você, uma vez até tinha uma crença que saísse da empresa, se alguém mexesse no caixa, ou mexesse na conta, ia quebrar, ia falir, ia roubar. Então a gente tem essa crença, né, gente? Então, assim, até inclusive esse entendimento da sinergia do dinheiro. O tempo que eu vou ficar lá fazendo a planilha, que ela é extremamente importante. O pessoal, hoje é mais ou menos em torno de umas 3 horas de reunião, eu sei que o pessoal vai ficar lá na empresa lá. Então, assim, nesse tempo aqui, eu estou aqui. E aqui o que eu estou lá, eles estão, vamos dizer assim, contando dinheiro. Aqui eu estou fazendo dinheiro. Porque ao lado de uma mulher dessa, com a quantidade de contatos que ela tem, uma empreendedora nata, certamente vai nascer alguma parceria. Aqui eu estou fazendo dinheiro. Então, obviamente que é uma metáfora, e também não, né? Porque se eu estivesse lá contando dinheiro, organizando dinheiro, que tem alguém talvez mais competente do que eu fazendo isso lá, eu não teria o tempo de estar aqui fazendo dinheiro. Então, é delegar para pessoas com competências e, obviamente, com confiança para estar fazendo o que ela está fazendo naquele momento para mim. Vamos lá agora para outra pergunta. E até a empresa dar lucro. Sim. Existe, não sei se é só né? Existe um tempo, e queria saber se isso é fato mesmo na tua visão, para as empresas darem lucro. Sim. Como é que você faz para gerenciar esse período? Tudo bem, claro, hoje tu já tem com várias empresas, e essas empresas conseguem manter uma empresa que ainda não está dando retorno. Vamos usar essa expressão. Sim. Mas eu queria saber o que tu tem para nos dizer para esse período que a empresa está que está sendo empregado mais energia do que realmente tendo retorno. Sim. Como é que tu lida com isso? Então, existem estudos que é de 2 a 3 anos para a empresa dar lucro, né? E às vezes demora um pouquinho mais, tá? Então, como que eu faço? Eu, até conversando contigo um pouco lá, tenho o coração mole, né? Então, eu humanizo bastante essa parte, até nós conversamos um pouquinho nos bastidores, eu te falei que hoje o ramo, essa semana a gente está começando com a parte da barbearia, para mim até é uma área nova, né, porque eu sempre tive colaboradores, né, então o colaborador, a empresa dando ou não lucro, então você banca, né, no dia 1º, no dia 5 você banca, e a barbearia até tá sendo para mim uma coisa diferente, eu tô até também assim, porque ali é uma espécie de porcentagem, o profissional ele vem, né. Corretor então, de imóveis, mercado imobiliário também é assim. É porcentagem, então para mim até tá sendo meio diferente, né? Então, como que eu lido? Eu geralmente humanizo, eu procuro, como você falou, das outras empresas, eu banco muitas vezes, né? Acabo bancando essa empresa até ela se pagar, né? Então, assim, obviamente, né, que você vai pegar e você vai falar assim, eu vou botar uma empresa lá com 5, 6 mil funcionários, obviamente tem que ter uma estratégia diferente.
Então, os ramos que hoje que eu atuo, obviamente são empresas que começam menores e depois elas vão expandindo, né? Mas hoje é basicamente como tu já deu a resposta, né? Então, assim, hoje uma das empresas ela banca por um certo tempo, porque eu humanizo muito, né? Então, eu prezo muito pelo colaborador, pelo sócio. Se precisar bancar por um tempo, a gente banca, né? Porque é ele que vai me dar o retorno, né? Então, eu acho que esse é um insight poderoso, claro, né? A gente está no Brasil, enfim, se você vai montar uma empresa aí, uma empresa gigantesca, às vezes você vai ter que procurar uma outra forma, algum empréstimo, alguma coisa assim, mas o meu nicho, ele é um pouquinho diferente, eu consigo bancar até ela dar resultado, né? Um multiplicador nato, né, gente? Dá vontade de levar ele para nossas empresas, assim, vem multiplicar com a gente aqui. Então, agora tem uma outra pergunta que é, já teve casos, como você vem aí de investir em empresas, já teve caso de alguma empresa que no meio do caminho você desistiu, não é desistiu a palavra, mas desistir de um negócio que não está dando lucro também faz parte. Sim. Né? Sim. Também, no teu caso como investidor, sim. Existe o meu caso que eu sou apegada, não deveria dizer dessa forma, mas no meu negócio eu tenho uma história com o meu negócio de apego, ok? É diferente a minha visão da tua. Sim. Mas a tua visão, ela é uma visão mais de está dando lucro ou não está dando lucro, o tempo de dar lucro, o tempo de espera. Já existiu negócios que você olhou assim, não, esse negócio eu já não investo mais. Sim, eu tive ótima pergunta também. Eu estive em 2022, eu fiz um treinamento, enfim, uma semana e pouco em Columbus, uma universidade que ela tem um braço de Harvard, né? E lá os americanos, eles falam assim, vocês têm o coração muito mole nos latinos. Chamamos de latinos. Eles falam lá, essa parte aqui, né, que eu disse do segmento da barbearia, que não tem a CLT, lá é normal para eles, lá não existe, né, a carteira assinada, lá trabalhou por dia, ganhou tanto e tá tudo certo. Então lá o que eles falavam? Que a gente insiste muito. A gente insiste, a gente tem o coração muito mole, então a gente insiste, o colaborador não deu certo, a gente vai insistir, não, mas amanhã vai dar. Então a gente vai postergando. Lá não deu certo, lá o prazo do colaborador que não deu certo é 20 dias, 25 dias, não deu certo, troca, próximo. Uau, então, gente. E lá eles são muito assim, sabe? Lá eles são business, tu não deu lucro próximo. Então, o que acontece? Respondendo a tua pergunta sobre a gente, claro que a gente sente quando que a coisa ela não vai andar como você queria, mas eu vou te falar assim, Mi, graças a Deus eu tive várias experiências, não sei quantas empresas em alguns segmentos que já abri, mas assim, eu tive, olha, eu não posso dizer que eu fali nenhuma empresa. Às vezes a gente está em alguns treinamentos lá, que faz o palestrante lá, faz aquela pergunta lá, quantas pessoas aqui faliram as empresas? Aí a maior parte levanta o braço, eu fico meio assim, será que eu levanto? Não, porque eu não tive essa experiência de falência, mas senti que não está dando lucro ou algo assim, com certeza, faz parte, né? Em algum momento. Então a gente, como que é um segmento que a gente também tem bastante contatos, né? Então a gente procura direcionar, talvez procurar um profissional que entenda mais daquele segmento, né? E passa a bola. Obviamente que a gente vai vender talvez por um valor um pouco mais em conta, enfim, né? Mas assim a gente sente, né? Isso é do próprio empresário, ele sente quando, não, aqui talvez eu vou gastar mais energia, aqui eu vou passar, então isso é mais um sentir, é mais lá no campo mesmo que tu vai sentir, olha, esse segmento aqui, talvez aqui é um segmento que eu não tô muito feliz aqui, eu vou deixar pro meu sócio, vou passar, faço algum tipo de acerto, enfim, né, mas se falar assim, eu não me recordo dos meus investimentos eu ter quebrado nenhum deles. Sim, tu fez acordos que pode acontecer, tá, que esse negócio não faz mais sentido para mim, segue a jornada, a energia, né, né, que eu estou empregando, comparado ao retorno financeiro, não é o que eu quero. E segue a jornada, né. Tá. Porque é diferente o teu modo de empreender, por exemplo, do meu. Eu empreendo pela paixão ali, né? Sim, ok? Mas tu empreende também por gostar de empreender, mas por olhar com essa visão estratégica. E aí, voltando à visão estratégica, que é muitos de nós que... Eu escrevi sobre isso agora na próxima coluna da revista Afrodite. Fazer até acontecer, mas como até acontecer enquanto a empresa ainda não está dando o lucro que deveria dar, e o salário do dono vem do lucro, né? Não, ele vem, não é que ele seja o lucro, mas ele vem do lucro da empresa.
E aí a gente vai falar, a gente falou desse campo agora, a gente vai falar do que tu trouxe, funcionários. Sim. Ai, meu Deus do céu. O nosso público é homens e mulheres, mas eu lido muito com empreendedoras mulheres. Sim. E a empreendedora mulher, ela se apega. Sim. Sim. Né? E como tu falou, às vezes não tá dando lucro. E como é que você faz para identificar esse parceiro e trocar rápido, que não tá retornando? Sim. Ótima pergunta também. Essa semana eu tive uma reunião com uma gestora, quase 3 horas de reunião, e a gente falou justamente isso. Aí ela vinha de uma empresa, hoje ela é minha melhor vendedora. Ela é minha melhor vendedora. E eu perguntei para ela assim, qual é a pessoa que mais pega no teu pé? E obviamente essa pessoa estava fazendo uma pergunta para ela. E ela sorriu, eu falei, fala a verdade, qual é a pessoa que mais pega no teu pé, que mais te cobra, que mais... E ela falou, é você. E se você sabe que a pessoa que mais pega no teu pé, talvez é a pessoa que mais queira que você cresça. E aí, então, o que acontece, né? Eu acho que eu disse para ela assim, como que eu me comunicava, como que eu conversava contigo, como que eu passava a cultura da empresa agora, e aí como eu passava há 3 anos atrás quando você chegou, qual era? É a mesma? Ela falou, sim, é a mesma. Então, quando você é autêntico, você segue na mesma linha, não importa se o funcionário, ele também cresce junto contigo. Então, o funcionário... Sim. Ele cresce junto contigo e ele vai entender. Então, se a cultura do dono da empresa, do empreendedor é dessa forma e o funcionário não se adaptar, ou a mulher, ou o homem que seja, e talvez ele mesmo vai sentir, cara, esse não é mais o meu lugar. Mas eu acho que pro empreendedor, pro dono, ele tem que ser autêntico, ele tem que saber que ele tem que chegar daqui e ele tem que ir até lá. Essa é a forma que ele tem que fazer. E às vezes pode ser que seja um pouquinho mais dura essa forma, né? Só que o empresário, ele sabe, ele sente, ele sabe dos percalços que vai acontecer, das pedras que ele vai achar pelo caminho. Então é uma coisa também natural. Nunca explorar ninguém, nunca passar por cima de ninguém, mas uma linha reta. A pessoa que ela sentir que precisar sair ou que ela não estiver mais feliz, ela vai sair. Automático, ou ela vai ficar como a minha vendedora hoje, é uma das melhores, né? Porque às vezes há um momento também de troca de cultura. Vamos lá, né? Isso aí. Você evolui. Aí você tinha uma maneira de trabalhar um tempo atrás e de alguma coisa virou e você mudou a maneira. O resultado vai ser diferente? Melhorou a maneira ou mudou? Sim. E aí, se a equipe não acompanha essa mudança, como tu trouxe, eles mesmos acabam não se sentindo bem. É automático, né? Porque em todos os lugares, no relacionamento, numa empresa, você trabalha porque você está feliz. Porque não adianta você trabalhar lá, ganhar 10, 15, 20 pau, 50 pau, se tu não estiver feliz, tu vai sair. Pode ter certeza que tu vai sair. Inclusive uma empresa que estiver faturando 100 mil reais de lucro mês, se tu não estiver feliz, tu até vai ficar um pouco pelo dinheiro, mas depois tu larga. Porque se você não estiver feliz, que custo que é? Qual é o custo de você ganhar 100 pau por mês? Talvez não tá dentro do que tu quer, você não está feliz, não tá com brios, não tá com aquele brilho no olho. E o funcionário é a mesma coisa. O corpo não tá conseguindo pagar aquilo. Porque é aquela história, como tu falou, o dinheiro não tá mais pagando o esforço do corpo. Que para aquela atividade é um baita esforço. Para outra pessoa pode ser coisa mais maravilhosa do mundo. Tranquilo, e eu acredito que pro colaborador, pro funcionário é da mesma forma. Ele não importa se ele estiver ganhando lá 10 mil reais, às vezes o pessoal fala, nossa, o cara me trocou lá por 1.000 pila. Não é pelos 1.000 reais, ele trocou porque ele não estava mais feliz ali. Então eu deixo muito claro isso. Eu com todos esses anos, né, já desde no ano de 2000, abri a primeira empresa em Caxias, hoje 2025, são 25 anos, então já também tenho uma jornada também, então eu já aprendi isso também. Deixa muito claro para o colaborador. O colaborador não nasceu com a empresa e a empresa não nasceu talvez com aquele colaborador. Tu entende? Então, assim, eu dou um exemplo muito que talvez seja um exemplo, né? Meu exemplo até forte, se tu me permite, sim, mas eu digo, na própria pandemia lá, o coveiro que recebia lá a criança lá de 2 ou 3 anos para enterrar a criança lá, certamente ele chorou na primeira. Aí depois, na segunda, talvez, tu me desculpa, eu sei que é forte, mas talvez na segunda ele limpou a lágrima aqui e foi lá e enterrou. Na terceira ou na quarta ele já estava esperando mais 5 vir. Então ele sabe o que ele precisa fazer. Talvez não, nesse exemplo do coveiro, ele nem está sendo muito duro, mas ele sabe que precisa, que essa é a jornada, esse é o caminho dele. E na empresa é igual.
você tem que deixar claro, cara, eu vou ter que enterrar aquela pessoa ali, eu sei que ela é tua filha, eu sei que ele é um ser humano e tudo mais lá, mas na empresa eu preciso, porque senão morre a empresa, morre a pessoa. Nossa. Olha, assim, acho que trouxe resposta para mim, tá? Como empreendedora, eu sou a primeira aluna dos meus especialistas que passam por essa cadeira aqui, e com certeza para quem está nos assistindo, porque como tu falou, às vezes até para deixar a energia fluir. Eu tenho hoje profissionais que estão comigo no marketing, por exemplo, maravilhosos, e ele veio porque um espaço se abriu, né? Mas eu tenho uma grande dificuldade de desapegar, sim, tá? Eu confesso, mas como tu falou, daqui um pouco isso. E olha que eu tenho 10 anos de empresa. Eu tenho 10 anos. Já conhece, né? Já pegou fogo, já isso, aquele outro. Mas talvez seja por isso, essa questão realmente de aprender que às vezes é necessário deixar aqui, porque ou você vai desligar ou a pessoa vai pedir desligamento, a pessoa vai seguir o caminho dela, né? E aí quando sobra aquele espaço vazio, que pode estar sobrando aí na sua empresa, esse espaço vazio, às vezes tem uma pessoa que vai valorizar esse espaço tanto quanto o antigo não estava mais feliz. 100% de certeza. Não estava mais, porque às vezes você tem... Eu tinha uma dificuldade com a demissão, meu Deus do céu! Corretores passaram por mim, né? Muitos são meus amigos e eu separo hoje. Uma coisa é nós não dar mais certo, nós não estamos fazendo dinheiro juntos. Sim. Ok? Só que agora eu desliguei mais rápido, mas eu ficava tempo com a pessoa. E a pessoa sofrendo. A pessoa e eu sofrendo, porque como essa questão do corretor de imóveis, e mesmo assim, ainda hoje eu sinto, eu olho e aí eu faço fotos, né? Pior coisa que podem dizer para um empreendedor, coração como eu, é que a empresa é uma família. Olha, Mi, eu vou te falar assim, eu quero que você faça uma viagem mental, assim, as grandes mudanças que você fez na sua vida. Pode ser familiar, pode ser empresa. Eu quero que você diga, que você faça uma viagem mental e você diga para si mesmo, ou diga para nós aí, quais dessas mudanças foram ruins para você. As grandes mudanças sempre são boas. E eu vou te trazer uma surpresa aqui, todas. E eu falo até de separação, e eu falo até de relacionamento, e eu falo de empresa. Então, no fim, todas as mudanças grandes que você faz na sua vida, elas acabam se tornando boas. Se elas não são boas no momento, é pela questão do desapego, mas depois sempre vai ser boa. Eu não vou falar uma perda familiar, que isso aí é outro segmento, mas assim, todas de empresas, de relacionamentos, sempre acaba sendo bom. Então, por que muitas vezes sofre, só pega o chicote lá da escrava Isaura e fica chicoteando? Por quê? Por que demora tanto assim? Né? E o gestor, existe autorresponsabilidade, que eu não sou contra ela e vivo ela, mas o gestor às vezes se responsabiliza pelo resultado do colaborador. Poxa, o colaborador não vendeu por culpa minha. Não, ele não vendeu por situações dele, às vezes. Claro que o colaborador tem que fazer a parte dele, o gestor tem que extrair o melhor daquela pessoa. Sim. Mas, às vezes tu tá trazendo, eu tô tendo insight aqui, gente. Às vezes a gente tem que parar de ser arrogante e entender que eu não vou extrair o melhor de todo mundo. Sim. É isso aí. Mas assim, você tem que se posicionar. Eu vou te dar, obviamente não vou falar nomes, mas a gente teve o nosso treinamento lá agora no dia 19, lá no Intercity, você brilhantemente participou lá com a gente, e um empresário, um amigo meu, tem vários colaboradores também, e ele queria muito ir, mas aí os funcionários deles não quiseram ir. Aí eu mandei uma mensagem, você vai ir, enfim, com a sua turma? Não, mas aqui o pessoal é meio preguiçoso. Eu falei, tu me desculpa, você é o líder. Você é o líder, então tu me desculpe, se os teus funcionários não querem ir, porque era no sábado, eles trabalhavam, aí você tem que direcionar, dizer assim, ó, esse sábado aqui a gente vai deixar de faturar dinheiro e vai ganhar conhecimento lá. Então eu disse pra ele, tu me desculpe, mas você é o líder, então se eles são preguiçosos, eles são um reflexo seu. Isso quando tu vai se dando conta, e tu vai, eu participei estamos terminando aqui, gente, eu participei de um treinamento consciência. E realmente me trouxe muita consciência, é um treinamento muito forte. E quando eu percebi, e casualmente a liderança manifestou lá também, e eu percebi justo isso. E às vezes o líder que não desliga, aquele colaborador, não se posiciona, se ele não é preguiçoso, ele fica preguiçoso. Isso.
Ele pode, é reflexo. Ele tem um ritmo, e esses dias eu ouvi que as relações elas andam na velocidade do mais lerdo. Sim. Né? Meu Deus! É isso aí. Belo insight também. Então, assim, se a sua equipe tá lerda, eu tô falando aqui da minha linguagem mesmo, real, entendeu? Se a sua equipe tá lerda, se os seus resultados estão lerdos e você não é lerdo, olha, meu amor, você tá sendo contaminado ou você tá contaminando. Tá nivelando por baixo. Porque vai nivelar por baixo. Vai por baixo. Aqui tá mais fácil, aqui é mais quentinho, mais cômodo, né? O funcionário vai lá por baixo, vou fazer o feijão com arroz, tá tudo certo. Até um bom jogador numa equipe lerda, ele também não consegue sozinho. Não consegue carregar nas costas. Então é um belo insight isso aí também. Muito bom. Muito obrigada, gente. Tá chegando, tá difícil encerrar essa conversa com ele, porque agradeço. Dá vontade de seguir conversando mesmo. Qual que é o teu Instagram, para quem quiser te encontrar? É Beto Falibuski, com SKI no final. Beto Falibuski. Quero que você volte aqui, né? Vem aí como patrocínio com as tuas outras empresas também aqui no nosso programa, aqui na TV também, que vocês vão conhecer, amar conhecer também. E vejo vocês, então, multiplicadores, no próximo Café com Multiplicação de Negócios. Tchau, gente. Obrigado.